Olá, meus amigos, estamos de novo aqui com vocês, mais uma vez, alegria em poder reencontrar vocês, estamos juntos aí para seguirmos nosso caminho, continuarmos nossa caminhada e seguirmos aí na confiança da proteção de Deus que está no comando da nossa história. E é sobre isso o nosso culto de hoje, sobre Deus estar no comando. Como é que a gente pode falar isso e o que significa isso para a vida de cada um de nós? Tá muito comum essa frase por aí, tá muito até às vezes assim banalizada já, né? A frase de Deus no comando. Quero convidar você a pensar um pouquinho na perspectiva bíblica desse comando de Deus aí na nossa jornada, certo? Sejam bem-vindos então para esse momento. Nós vamos seguir nosso caminho normal de chegarmos à presença de Deus com nosso arrependimento e nossa confissão, pedindo perdão por todos os nossos pecados. E vamos então ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela nova oportunidade que nós temos de estarmos contigo, mais uma vez, em comunhão, para recebermos a Tua Palavra e também trazermos a Ti as nossas orações. Pedimos a Deus que nos receba na Tua graça nesse momento e nos acolha, perdoando todos os nossos pecados, pois estamos verdadeiramente arrependidos de todos os pecados e buscamos a Tua força e orientação para corrigirmos a nossa vida. Considera o sacrifício de Cristo e considera as nossas fragilidades e permite que possamos desfrutar do poder de Cristo e da Sua presença em nossas vidas. Concede também a habilidade para repartirmos o perdão que recebemos de Ti. Igualmente, concede-nos o poder do Espírito Santo para que possamos corrigir a nossa vida de acordo com a Tua Santa Palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amigos, quando nós trazemos a nossa confissão, quando nós estamos verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados e falamos com Deus assim, como acabamos de fazer, podemos ter a certeza de que Deus abraça amorosamente a todos nós e nos envolve no seu amor. E para você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora compartilhar uma parte da Palavra de Deus, que é um trecho do Salmo número 119. Nós seguimos agora então com a leitura dessa parte bíblica. Salmo 119, do versículo 169 em diante, que fala sobre a felicidade na lei de Deus. E diz então assim: que o meu grito de socorro chegue a Ti, ó Senhor Deus, dá-me sabedoria como prometeste, que a minha oração chegue diante de Ti, conforme a Tua promessa. Livra-me dos meus inimigos, sempre Te louvarei, pois me ensinas as Tuas leis. Cantarei a respeito da Tua lei, pois os Teus mandamentos são justos. Ó Deus, que a Tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os Teus mandamentos. Como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus. Na Tua lei encontro a felicidade. Conserva-me vivo para que eu possa Te louvar, que os Teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. Como ovelha perdida, tenho andado sem rumo. Ó Senhor Deus, vem buscar este Teu servo, pois não esqueço os Teus mandamentos. Essa é a palavra então do Salmo de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Ó Deus eterno, protetor, ajudador fiel, és nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Sob tua forte proteção andarão sempre os fiéis,
guiado só por tua mão, potente Rei dos Reis. És desde o início eterno Deus, teus anos não têm fim. Criaste tudo, terra e céus, e deste a vida a mim. 1000 anos são aos olhos teus, qual noite que findou. E a vida humana, grande Deus, qual sombra que passou. Ó Deus eterno, protetor, ajudador fiel, sê nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Seguimos agora compartilhando o texto do Antigo Testamento de hoje, que é de Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 11 até o 24, que diz assim: Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas, naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei e as trarei de volta à sua montanha, as montanhas de Israel, e ali as alimentarei perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho, e encontrarei um lugar onde as minhas ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Eu, o Senhor Deus, digo o seguinte a vocês, o meu rebanho: eu vou julgar cada um de vocês. Vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto? Por que precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem a água limpa e sujam com os pés a água que não bebem. As minhas outras ovelhas têm de comer o capim que vocês pisaram e beber a água que vocês sujaram. Por isso, agora, eu, o Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurraram os doentes para o lado e com chifradas os põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e as separarei, as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e um rei como o meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Essa é a palavra de Ezequiel para o dia de hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda
Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 a 11, está a epístola de hoje, que diz o seguinte: essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus e nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para os outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem de Deus, que é bendito e glorioso. Esse é o texto da epístola de hoje.
Repartimos agora o evangelho do dia de hoje, que é de Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticaram Jesus, dizendo: Esse homem se mistura com gente de má fama e tem refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida, até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos seus ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai ser, e vai haver muita alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: Se uma mulher tem 10 moedas de prata e perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lâmpada e varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Seguimos agora com as palavras do Credo Apostólico, confessando a nossa fé no Deus triuno. Vamos ao altar do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados na sua cruz, cada dia mais te alegra em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, convido vocês então agora a nós ampliarmos um pouco aí os conceitos que temos aí nas leituras bíblicas de hoje, sobre o tema Deus no comando. Seria o tema mais apropriado, quem sabe, para a gente poder conversar um pouco. Essa frase, ela vem junto aí com, né, tem um significado muito importante na vida das pessoas. Está sendo muito comum a gente encontrar essa frase aí nas respostas, nas conversas aí das mídias. Muito comum quando a gente apresenta um problema, uma dificuldade, um sofrimento, e os amigos querem confortar a gente e logo dizem, olha, não te apavora porque Deus está no comando, né? É interessante a gente ter essa sensação de que realmente Deus comanda a nossa história e os acontecimentos que envolvem a nossa vida. Também está muito comum, né, dentro do nosso momento brasileiro aí, o pensamento de que Deus está acima de tudo, né? Deus acima de tudo e Deus no comando. Na verdade, esses conceitos, eles não são conceitos políticos, eles não são conceitos sociológicos, eles são conceitos bíblicos, porque isso são verdades bíblicas, né? Verdadeiramente, Deus está no comando da nossa vida e da nossa história. Verdadeiramente, Deus está acima de tudo, por Ele mesmo. Não somos nós que temos que colocar Ele lá acima de tudo, porque por natureza, Deus já está acima de tudo e de todos. Podemos falar assim, podemos subscrever essas frases quando nós estamos debaixo da fé cristã. Aí sim, isso tem significado importante, tem um significado verdadeiro. Quando as pessoas que usam essas frases, elas usam essas frases movidas pela sua fé, pela sua certeza, né, desse Deus que comanda e desse Deus que está acima de tudo. E aí vem a pergunta, mas e o que acontece verdadeiramente quando Deus está no comando? O que vai acontecer? Esses textos que nós temos hoje, eles mostram assim algumas coisas que são importantes debaixo desse grande guarda-chuva do comando de Deus. Não vou conseguir dizer tudo para vocês hoje aqui nesse pequeno tempo que nós temos, mas olhando para os textos, começando com o nosso texto de Ezequiel, por exemplo, hoje que lemos, no capítulo 34, ali nós vamos encontrar algumas respostas, algumas pistas para refletir sobre esse grande tema aí, de Deus no comando. Por exemplo, começa lá no versículo 1, dizendo, eu, o Senhor Deus, digo a vocês que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Então, Deus está anunciando que Ele mesmo, eu mesmo farei isso. Eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Eu mesmo vou assumir esse comando de ir atrás das minhas ovelhas. Então, o comando de Deus não depende da nossa permissão, tampouco dos nossos poderes pessoais. O poder de Deus é dele, é decisão dele. Ele está dizendo que ele vai procurar as suas ovelhas. Ele não precisa ser lembrado, mandado ou exigido da nossa parte para fazer, porque faz parte da disponibilidade de Deus de querer cuidar das suas ovelhas, né? Não são as forças humanas que comandam o destino da humanidade. Pelo contrário, estamos vivendo um tempo em que estamos, hoje, por exemplo, dentro do nosso contexto, nós estamos num processo aí, por exemplo, o processo eleitoral que nós estamos vivendo. Nós estamos delegando para autoridades os nossos poderes. Estamos escolhendo nossos representantes políticos e entregando para eles as nossas convicções, as nossas forças, os nossos poderes, para que eles governem a nosso favor. Esse pelo menos essa é assim, o resumo, né, desse momento que a gente está vivendo aí. E aí, vem a pergunta, quem que vai assumir o comando? Essa é a grande dúvida, a grande inquietação. Nós iremos definir isso pelo voto? Quem sabe, né? O mais votado vai assumir o comando do país.
E é o povo que vai decidir isso. Isso pode nos dar uma sensação assim de um grande poder, né? Poderes e comandos políticos que vão reger a história do nosso país. É importante termos noção de que estes poderes, eles estão debaixo do comando de Deus. É Deus que está no comando. Não haverá ninguém que vá conseguir fazer aquilo que Deus não quer que se faça. O poder de Deus é maior do que o poder das pessoas. Se tem um ou outro que vai fazer errado ou certo, poderão fazer, porque os humanos fazem, a característica dos seres humanos de fazerem coisas erradas, como também de fazerem coisas certas, mas ninguém vai conseguir fazer além daquilo que Deus permitir, porque é Deus que está no comando. Quando pedimos que Deus comande, por exemplo, nós temos um hino do nosso inário, que nós cantamos aí na Semana da Pátria, foi muito lembrado. Contempla com favor nosso país, dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz. É um hino, né, da pátria que a gente cantou aí há poucos dias aí nas semanas do 7 de setembro, por exemplo. Muitas comunidades compartilharam esse hino cantando. Estamos pedindo que Deus comande o nosso país, que Deus comande a nossa pátria, que Deus assuma esse comando e que Deus execute dentro do seu poder a proteção que Ele diz que trará para cada um de nós. Aqui nós não estamos indicando a Deus qual é o governo que nós queremos, qual é o governo bom e capaz, mas estamos nos submetendo à vontade dEle. Estamos dizendo para Ele, dá-nos um governo bom e capaz. É o que nós pedimos, ou seja, pedimos para que Deus assuma o comando do resultado das urnas, que nós vamos ter, por exemplo, aí no próximo ciclo de eleições. Então, o jeito de Deus comandar está muito claro dentro da Bíblia. Como é que Deus comanda? Voltamos ao texto de Ezequiel, lá no versículo 11, que ele está falando. Agora ele diz, procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Isto é Deus no comando. As ovelhas de Deus, o povo de Deus, aqueles que Ele quer cuidar, guardar e proteger, aqueles que aceitam a proteção de Deus, estarão aí na mira de Deus. Guardarei e protegerei. Versículo 12, buscarei as que estão espalhadas e trarei de volta dos lugares onde há escuridão e desgraça. Ou seja, até aqueles que estão em escuridão, até aqueles que estão em desgraça, aqueles que estão perdidos serão buscados. Buscarei e acharei e trarei de volta para mim. E isto é Deus no comando. Então, esse é o olhar de Deus para a humanidade. E nós somos todas ovelhas espalhadas. Todos nós estamos espalhados por aí. Todos nós temos momentos de escuridão. Todos nós temos momentos de desgraças também na nossa vida. E nós é que somos o alvo dessa busca de Deus. Deus está comandando a busca de todas as ovelhas que estão por aí, perdidas e abandonadas. Esses nossos pecados é que levam a gente a nos espalharmos e muitas vezes nos escondermos, tantas vezes nos distanciarmos do olhar desse Deus. E ninguém poderá ficar de fora. Deus diz, buscarei a todos. Todos os que estão espalhados, todos os que estão em escuridão, todos os que estão em desgraça. Então, por mais que nós possamos nos esconder, ou que alguém possa se esconder, ou que alguém esteja envolvido em situações de irregularidade diante de Deus, ninguém será esquecido, todos serão buscados. Deus quer chamar a todos. Deus quer trazer a todos, mesmo aqueles que estão fora, e especialmente esses, fora dos padrões, fora do padrão moral, fora do padrão ético, fora da ética e da moral e da vida cristã. Esses são o alvo de Deus. E é aquilo que Jesus falou lá no Evangelho, né? Ele foi muito claro, ele disse, vai ter muita alegria no céu por um pecador que se arrepende. E não haverá tanta festa, tanta alegria pela volta deste, do que por aquele que não precisa de arrependimento, aquele que não precisa de perdão. Haverá mais alegria por aquele que precisa e que chega, que se arrepende. Todos serão buscados e estarão debaixo do comando de Deus. Isto é ter Deus no comando da história. Será Ele o comandante e não nós comandando. Será dele o comando e não nosso o comando. Todos os que estão em desgraça e escuridão são o alvo das buscas e do comando de Deus.
Interessante a gente pensar sobre isso. E aí no versículo 13, ele segue dizendo: ajuntarei, trarei de volta, alimentarei todas aquelas ovelhas que estiverem fora. Não haverá distinção, ninguém vai ficar fora, ninguém vai ser rejeitado. Ah, mas e aquele outro pecador? Todos, ele diz, todos serão buscados, todos terão oportunidade, quem sabe nem todos voltem. Quem sabe muitos não queiram voltar, mas todos terão oportunidade de volta, todos terão direito de voltar. E daí, ele diz no versículo 14, deixarei que pastem em bons pastos. Esse é o comando de Deus. Serei o pastor do meu rebanho. Versículo 16, procurarei as ovelhas que estiverem perdidas. Este é o alvo da busca de Deus, as perdidas. Essa é a busca maior de Deus, daquelas ovelhas que estão perdidas. E diz ali, trarei de volta as que se desviaram, farei curativos nas machucadas e tratarei das doentes. E aí a gente pensa, quantas ovelhas perdidas, quantas ovelhas machucadas pela vida, quantas ovelhas doentes dentro do mundo, quantas ovelhas que estão por aí que precisam desse cuidado do bom pastor. Deus está no comando dessa busca. É o que Ezequiel está dizendo aqui. Que Deus estará buscando todas essas pessoas e dando oportunidade para todos. Então, hoje, quando nós pensamos em ser igreja, nós não podemos pensar diferente, de que alguém não precise ser buscado, de que alguém possa ser esquecido, de que alguém não deva ser resgatado, de que alguém está atrapalhando, de que alguém tem que ser lançado para o inferno porque vive em pecado. Porque Deus não fez isso ainda, não julgou a humanidade ainda. Estamos no tempo da graça, do arrependimento e do perdão para todo tipo de pecador, e o maior deles sou eu. Esse deve ser o pensamento. E esse é o pensamento que Paulo tinha também, quando ele dizia, eu sou o maior de todos os pecadores, não tem ninguém maior do que eu sou campeão, e eu sou o mais amado de Deus, eu sou o buscado por Deus, Deus vem ao meu encontro. Assim é o comando de Deus. O comando de Deus não persegue, o comando de Deus não exclui, o comando de Deus não abandona, o comando de Deus não discrimina, o comando de Deus não é separatista. O comando de Deus é de inclusão e de busca e de alegria pelo encontro daqueles que necessitam de verdadeiro arrependimento. Se tem gente errada no mundo e torta no mundo e precisa ser orientados e guiados e amados e escolhidos, esses serão os buscados, esses serão o alvo da busca de Deus. As ovelhas mais frágeis são o alvo do cuidado e do comando de Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso Pastor Celestial. Aquelas que estão machucadas, aquelas que estão doentes. Deus no comando sobre a vida deles é para fazê-los agir de forma diferente, sentir de forma diferente a presença de Deus. E por isso Jesus foi criticado severamente. No Evangelho de hoje a gente viu, esse homem senta com pecadores, ele come com esses pecadores, ele se mistura com essa gentalha que tem aí. E essa foi a crítica que Jesus recebeu. E Jesus disse, então, deixa eu lhe contar uma história para você que pensa assim. Se você tem 100 ovelhas e perde uma, você não vai buscar aquela? Vai deixar aquela? Pois é, eu vim para buscar aquela. Então Jesus se põe dentro dessa dinâmica deste texto de Ezequiel lá no Novo Testamento. Né? No versículo 17 do texto de Ezequiel, ele diz assim, eu vou julgar cada um de vocês. Eu vou julgar. É Deus que está no comando. É Ele que fará o julgamento. Não somos nós os encarregados de fazer os julgamentos já aqui. Vou separar os bons dos maus. Veja como Deus está atento. Deus saberá fazer isso. Está dizendo que vai fazer. Ele não está dizendo que vai juntar todo mundo e deixar passar em branco. Ele vai julgar, Ele vai separar. Vai separar os bodes das ovelhas, como Ele disse. Eu sei fazer isso, eu posso, eu conheço o que é certo e errado, o que é bom e ruim. E eu é que faço isso. Não é o poder de vocês. Não são vocês que estão no comando, é Ele que está no comando. E Ele está assumindo isso. Aqueles que pisam o pasto dos outros, aqueles que amassam o pasto dos outros, aqueles que sujam a água dos outros para os outros beberem, serão julgados. Ele diz aqui, julgarei vocês, porque vocês estão tratando mal as outras ovelhas. Então, cuidem da performance de vida de vocês. Versículo 21, aqui Deus é severo, dizendo, olha, vocês empurraram os doentes para o lado,
levaram chifradas de vocês e os põem para fora do meu rebanho. Vocês estão fazendo isso, vocês não podem fazer isso. Se tem alguém que vai botar para fora do rebanho, sou eu. Eu é que vou fazer. Mas vocês estão aí, empurrando as chifradas, aqueles que são diferentes de vocês. Esse é um alerta para que paremos com isso. Porque o comando é de Deus. O poder é de Deus, não é nosso. Eu vou socorrer as minhas ovelhas. Versículo 22. Eu vou socorrer as minhas ovelhas. Não deixarei que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas. Eu farei isso. O comando é meu. Essa é a palavra de Deus para o dia de hoje. Isso é Deus no comando. O julgamento é dele. Não precisamos forçar Deus a fazer isso. Não precisamos ensinar Deus a fazer isso. Não precisamos ter essa arrogância. Versículo 24, ele diz: serei o Deus delas. Darei a elas um rei justo e farei com elas uma aliança para garantir a sua segurança. Com estas ovelhas desgarradas, com esses pecadores arrependidos, eu farei uma aliança e darei para elas um Salvador. Deus estava no comando. Quando Deus usou Moisés, por exemplo, para libertar o povo da tirania de Faraó. O Faraó era extremamente tirano, perverso, mau. E Deus estava no comando. E Deus foi lá e entrou naquele lugar daquele líder político mau como o Faraó e tirou o povo de lá do comando daquele homem. E usou Moisés para fazer isso. Libertou o seu povo, protegeu as suas ovelhas. É o que ele diz que ele fará. Deus estava no comando quando decidiu usar um rei pagão como Ciro para libertar o povo do cativeiro da Babilônia. O Ciro era um rei pagão, não tinha nada a ver com Deus. Sei lá que tipo de vida tinha esse homem, mas ele não tinha nada de convicção religiosa, não tinha nada a ver com Deus. E Deus pôde usar o Ciro, mesmo sendo um rei pagão, para fazer o povo dele ficar protegido. E através de Ciro, Deus tirou o povo do cativeiro babilônico. Isso está lá no livro de Esdras, para a gente conferir. Então, quando Deus está no comando, não tem quem consiga impedir Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer por nós. Hoje que nós estamos aqui com a preocupação de quem que vai assumir o comando político do país, existe muito medo e muita insegurança. O que vai ser da nossa família, dos nossos filhos, de tudo aquilo que nós temos de valor da nossa igreja, das nossas escolas, dos nossos hospitais, da nossa segurança. Como que vai ser isso? Deus está no comando. Deus cuidará das nossas necessidades. Precisamos e podemos ter essa confiança de que este é o poder de Deus, que Deus olha assim. O evangelho de hoje, em Lucas capítulo 15, Jesus também fala lá, né, quando ele é criticado por aquelas pessoas por sentar com os pecadores, ele diz: não, ninguém será esquecido, ninguém será excluído. Quando Deus está no comando, ninguém será excluído. Quem tem 100 ovelhas e perde uma, vai procurar a que se perdeu até encontrá-la. E é isso que eu vou fazer. E Deus vai fazer isso. E Cristo está fazendo isso. E essa é a missão daqueles que estão sob o comando de Deus. A igreja que hoje está sob o comando de Deus precisa ter esta performance. Precisa ter esse jeito de ser e de agir. Precisa pensar assim como Cristo pensou. Não podemos abrir mão da nossa fé cristã. Não podemos abrir mão das nossas convicções cristãs e agirmos de forma diferente. Ter Deus no comando, ou acima de tudo, não é respaldar as minhas vontades, sejam elas partidárias ou políticas, mas é buscar os perdidos e condenados. Isto é ter Deus no comando. Quando encontramos as ovelhas perdidas, haverá alegria no céu. Chamarão os amigos e vizinhos para fazer uma grande festa por uma que se achou, por uma que se arrependeu, por uma que voltou. Haverá mais alegria no céu por uma ovelha que se arrepende do que por 99 que não precisam se arrepender. Isto é ter Deus no comando. Que Deus ajude que nós possamos compreender isso, possamos aquietar e serenar a nossa alma e descansar sob o comando de Deus. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a
bênçãos dos céus, gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos dos céus, gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos dos céus, gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus, gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Muito bem, meus amigos, vamos agora levar o nosso abraço aos aniversariantes e também aos doentes e a todas as pessoas que têm motivos especiais de gratidão aí. Um momento de oração para isso agora, tá? Vamos lá no dia 28 de setembro e vamos levar o nosso abraço para a Brenda Schaeffler. No dia 30 de setembro, a Vera Ebert e o Vladimir Lindol. No dia 3 de outubro, o Maurício Carvalho. Dia 4 de outubro, não temos. Dia 5 de outubro, o Matheus Becker e o Jair Jesus da Silva. E dia 6 de outubro, o Juliano Santos. E no dia 8 de outubro, a Jaqueline Lindol da Silva. E esses são os nossos aniversariantes aí, então, dessas semanas. Deus abençoe vocês e conceda a vocês muitas alegrias, lhes dê muita paz no coração, permita que desfrutem sempre do cuidado e do amor de Deus, o nosso Pai. Nós queremos continuar orando, então, por algumas pessoas da nossa comunidade que sabemos que têm necessidades específicas, por exemplo, a Vera, a irmã da Vera também, pelo bem-estar dela, pelo bem-estar do Sr. Ramires, também da Silvia. Queremos continuar orando lá pela sobrinha da Silvia também, lá de Candelária, pedir que Deus esteja com ela lá também, abençoando e protegendo, que ela está lidando com câncer bem avançado também. Queremos também pedir lá pelo meu vizinho, o seu Gentil, que também está sendo uma situação bem delicada de saúde, que Deus esteja protegendo e abençoando a ele. E pelos demais, que nós no momento não temos a informação específica da situação de saúde de todo mundo, mas aqueles que estão em algum tipo de sofrimento, dificuldade, pedimos força e proteção de Deus para administrar esses momentos aí da vida. Temos motivos de gratidão, também motivo de gratidão. Eu estou muito feliz por ter conseguido desenvolver o projeto da escola, do intercâmbio. Não estive alguns dias aqui na comunidade, mas foram dias muito abençoados também. Conseguimos ir e voltar em segurança. Agradecemos muito a Deus por essa bênção que Ele nos deu também de proporcionar esse projeto aí para os alunos da nossa escola. Foi uma experiência magnífica, muito abençoada por Deus também. Também o Wagner está agradecendo por uma bênção especial, por uma aquisição na vida dele, um momento especial da vida e da família dele, que Deus continue olhando por ele lá, né, Wagner? Que Deus continue te abençoando e permitindo que possa ser para a alegria da vida de vocês. Queremos pedir também que Deus abençoe aí o Vladimir Lindol, que está fazendo uma viagem internacional, está de volta, está começando a voltar agora. Que Deus abençoe o Vlad e também a esposa nessa grande aventura que eles estão fazendo aí, né? Que a bênção de Deus acompanhe eles em todo o trajeto e os traga em segurança de volta para casa.
Esses são os nossos motivos especiais de oração nesse momento. Nós vamos então diante do altar de Deus para fazer a nossa oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado por mais uma vez teres nos recebido e acolhido aqui na Tua casa, teres permitido que desfrutássemos da comunhão contigo em torno da Tua Palavra. Pedimos que recebas também a nossa oração de gratidão agora nesse momento, junto com todos os aniversariantes que citamos há pouco, que a Tua graça e o Teu amor acompanhem cada um, proteja e defenda a todos, permita que possam ter alegrias, felicidades e muitos anos de vida, que a Tua graça e o Teu amor se multipliquem na vida de cada um desses Teus filhos. Concede-lhes alegria, paz, amor, bondade, felicidade e muitos anos de vida. Também, ó Deus, nós pedimos por aqueles que estão doentes, que necessitam do Teu olhar especial, do Teu cuidado especial, que possas alcançar a todos eles tranquilidade, serenidade, paz de espírito, que possam viver seguros na Tua presença. Que o Teu amor alcance a todos em todos os momentos. Que os Teus anjos confortem a todos em suas dificuldades, em suas dores, em suas ansiedades, inseguranças e medos. Que sejam assim acolhidos e confortados por Ti. Também Te agradecemos pelas conquistas pessoais, pelas grandes bênçãos que Tu permite na vida de cada um de nós, que sejamos sempre abençoados por Ti, que possamos ter sempre motivos para voltar agradecidos junto a Ti. Concede a Tua paz, a Tua bênção. Obrigado pelas bênçãos recebidas também no projeto que nós desenvolvemos com a escola, que possamos sempre ser abençoados assim como fomos desta vez. Pedimos que Tu conduzas também o Vladimir de volta para casa em segurança com a sua esposa. Enfim, todos aqueles que precisam do Teu olhar possam receber o Teu carinho, o Teu amor e a Tua proteção. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.